Graças ao Senhor, mais uma vez estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa do teu amor e principalmente por causa do seu propósito, visto que Deus criou o homem para que o homem cooperasse, para que o homem fosse um com Deus, para que Deus pudesse ter uma expressão, pudesse ter um corpo nessa terra que o expressasse e que por fim esse corpo tornasse a Nova Jerusalém, que é a expressão final e máxima do Deus triuno, consumado e processado. Aleluia! Damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui por causa da sua graça. Nessa noite, gostaríamos de falar a respeito de alguns versículos, de alguns pontos do livro de Apocalipse. O tema da mensagem é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Aleluia pela palavra de Deus e aleluia pelo testemunho de Jesus. A palavra de Deus introduz o testemunho de Jesus. É por meio de tal palavra, que é rica, supridora, iluminadora, renovadora, sustentadora, que Deus gera o seu testemunho. Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Aleluia! Apocalipse apresenta-nos o Cristo revelado e a igreja testificadora. Cristo, como a palavra de Deus, é o seu testemunho, a sua testemunha, a definição, a explicação e a expressão do Deus invisível e misterioso, aquele que nos revela a pessoa do Deus triuno. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, e no versículo 14 é revelado que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo, a palavra, se fez carne. Aleluia! E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh, que coisa gloriosa é a pessoa de Cristo. Cristo é a palavra, é o verbo de Deus, é o testemunho de Deus, é a testemunha do Senhor, é a definição, é a explicação. Cristo, como tal palavra, explica, define e expressa o Deus invisível e misterioso. Aquele que nos revela Deus é o próprio Cristo. Aleluia pelo Cristo revelador, aquele que revela a pessoa do Deus triuno para nós. Irmãos e irmãs, possamos desfrutar tal Cristo, Cristo glorioso, que nos revela, que nos explica, que nos define e expressa o Deus invisível e misterioso. Aleluia. A igreja também, como corpo de Cristo, que se consuma na Nova Jerusalém, é o testemunho de Cristo, isto é a sua expressão, e como tal é a reprodução do testemunho, isto é, a expressão de Deus em Cristo. Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, revela que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja é a expressão, é a reprodução de Cristo, como testemunho, como a expressão de Deus. Aleluia! Em Apocalipse 21 também nós vemos a Nova Jerusalém. No capítulo 21, no versículo 2 e 3, é dito que a Nova Jerusalém é a noiva, é a esposa do Cordeiro. Louvado seja o Senhor por tal noiva que expressa o noivo, que expressa o Deus triuno, consumado e processado. Louvado seja o Senhor. Tanto o próprio Cristo como a igreja são a expressão e a definição do Deus invisível e misterioso. Ao desfrutar o Cristo revelado como testemunho de Deus, somos constituídos o seu testemunho, que é a presente revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ao desfrutar tal Cristo, ao desfrutar o Senhor como a palavra revelada, como a palavra que define, como a palavra que explica, como a palavra que é a expressão do Deus invisível, como testemunho de Deus, nós somos constituídos o seu testemunho, que é a presente revelação de Jesus Cristo. Como é que podemos, irmãos, revelar o Senhor? Como as pessoas podem ver o Senhor em nós, no nosso dia a dia? Só há uma maneira, sendo constituídos, nos alimentando, nos enchendo da pessoa do Deus glorioso, que é o Cristo revelado como testemunho de Deus. Quanto mais eu toco o Senhor, quanto mais eu experimento o Senhor, quanto mais eu amo o Senhor, quanto mais eu como e bebo da palavra do Senhor, mais eu me torno, na realidade, o testemunho, a definição, a explicação e a expressão do Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Cristo, como a palavra, como o verbo de Deus, possui três formas: a própria pessoa de Cristo, a palavra falada e a palavra escrita. Em João, no capítulo 1, versículo 1, é dito que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No capítulo 5 de João, versículos 39 e 40,
A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que as Escrituras testificam dele. E em João, no capítulo 6, versículo 63, é dito que as palavras do Senhor são espírito e são vida. Portanto, por meio desses 3 versículos, nós podemos ver que Cristo, como a palavra, como o verbo de Deus, possui 3 formas: a própria pessoa de Cristo, a palavra falada e a palavra escrita. Aleluia! Cristo, como testemunho e palavra viva de Deus, infunde a sua substância nos seus buscadores amorosos, trabalhando-se neles para fazer deles o seu testemunho aumentado e expandido. Aleluia! Em Apocalipse, no capítulo 10, do versículo 8 ao 10, é dito que nós deveríamos devorar o livro. Aleluia! Que possamos, por meio de comer a palavra, comer essas palavras que são espírito e são vida, e que são uma pessoa viva, que é o próprio Cristo, que por meio de desfrutarmos tal palavra, o Senhor possa se infundir mais e mais, infundir a sua substância em nós, os seus buscadores amorosos, que o Senhor faça de nós, de cada um de nós, buscadores amorosos, que Ele possa trabalhar no nosso interior, fazendo de nós o seu testemunho aumentado e expandido, a fim de que possamos manifestar a Deus aqui entre os homens. Louvado seja o Senhor! Mediante a palavra, podemos desfrutar o semblante de Deus e o resplandecer da sua face, para poder brilhar com Ele com vistas à sua glória. No livro de Êxodo, no capítulo 34, do versículo 28 e 29, é dito que quando Moisés contemplava o Senhor, quando Moisés tinha comunhão com o Senhor, quando Moisés tocava no Deus maravilhoso, quando ele saía até as pessoas viam o seu rosto brilhando. Portanto, o semblante de Deus e o resplandecer da face de Deus brilhava através da pessoa de Moisés. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, Paulo fala de contemplar o Senhor no Espírito para poder refletir a sua glória. Que cada um de nós, irmãos, possamos todos os dias, por meio da oração, por meio da comunhão com o Senhor, por meio do desfrutar a sua palavra, contemplar a pessoa maravilhosa do Senhor, na nossa comunhão íntima com o Senhor, olhando no índex do Senhor, ou seja, no profundo dos olhos do Senhor, a fim de ser infundido o elemento da pessoa do Deus triuno para dentro do nosso ser, a fim de que possamos brilhar, de forma que Deus seja expressado através de nós. O salmista também, no Salmo 27, versículo 4, ele queria contemplar a beleza da santidade de Deus. Oh, irmãos, quão belo é o Senhor, quão bela é a sua glória, quão bela é a santidade do Senhor. O salmista queria contemplar a beleza da santidade de Deus, a beleza da pessoa do Senhor. Aleluia! Que todos nós também possamos ter esse apreço, esse anelo, esse desejo de contemplar a pessoa do Senhor, a beleza da santidade do Senhor. Louvado seja o Senhor! Quanto mais, irmãos, tocarmos o Senhor por meio do nosso espírito, por meio da oração e da palavra, quanto mais experimentarmos olhar para a face do Senhor, mais seremos um povo brilhante, um povo que brilha e que na realidade do nosso dia a dia seja uma realidade, que nós possamos ser a luz deste mundo. Só há uma maneira, irmãos, de sermos a luz desse mundo de maneira prática, contemplando o Senhor no nosso dia a dia, a fim de receber o infundir do seu elemento, a fim de que possamos manter-nos brilhantes diante dos homens. Louvado seja o Senhor! Ao ler orar a palavra, inalamos o elemento divino, recebendo a infusão do que Deus é, que nos faz viver Cristo e ser a viva expressão de Deus. Aleluia! Efésios 6, versículos 17 e 18, diz que nós devemos tomar a palavra do Espírito com toda a oração e súplica. Aleluia! Devemos tomar a palavra, que é o Espírito, como espada, com toda oração e súplica. Oh, irmãos, possamos valorizar, orar ao Senhor, ir ao Senhor, contemplar o Senhor, falar ao Senhor, ouvir o Senhor, orar, ler a palavra, possamos tomar os versículos da palavra e fazer deles oração viva no Espírito, possamos tomar essa palavra e fazer dela as nossas orações. Isso é orar, ler, isso é tomar a palavra com toda a oração e súplica no Espírito. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E quanto mais oramos, lemos a palavra, nós inalamos o elemento divino que contém a palavra, recebendo assim a infusão do que Deus é, e isso é que nos faz viver Cristo e ser a viva expressão de Deus. Como podemos viver Cristo? Como podemos ser a expressão de Deus? Só há uma maneira: inalando o Senhor por meio do orar, ler a sua palavra, inalando o elemento divino que está na palavra. Assim receberemos a infusão do Deus triuno para dentro do nosso ser, e assim espontaneamente poderemos viver Cristo. Aleluia! Não precisamos nos esforçar para viver Cristo. Isso é espontâneo através do nosso tocar o Senhor por meio da palavra, comendo e bebendo o Senhor por meio da sua palavra gloriosa. Aleluia! Precisamos
permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, cantando-a, de modo que ela nos ilumina, nutra, sacie, fortaleça, lave, edifique, aperfeiçoe, instrua e nos encha de gozo. Aleluia! Colossenses 3,16, Paulo nos exorta a sermos saturados da palavra do Senhor. Ele diz ali que a palavra de Cristo possa habitar ricamente em nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é como aquela bacia de água que havia ali no átrio, no tabernáculo, onde ali as sacerdotes e as pessoas lavavam as mãos. Assim a palavra nos lava, a palavra ela tem a função de nos nutrir, de nos iluminar, de nos fortalecer, de nos edificar, de nos aperfeiçoar, de nos instruir e de nos encher do gozo e da alegria do Espírito. Louvado seja o Senhor pela palavra do Senhor, palavra iluminadora, nutridora, saciadora, fortalecedora, e essa palavra, dia a dia, quando nós a tocamos, ela nos lava, edifica, aperfeiçoa, instrua e nos enche de alegria. Louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãos, que possamos entrar nessa palavra, viver essa palavra, comer essa palavra, beber essa palavra todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos permita que todos os dias possamos tocá-lo por meio da palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, e que também, irmãos, possamos cantar essa palavra, que possamos tomar um versículo da palavra e cantá-lo. Por exemplo, no Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que possamos cantar essa palavra, que possamos cantar qualquer versículo da palavra, para que possamos ser iluminados, nutridos e fortalecidos. Irmãos e irmãs, você pode pegar, por exemplo, Salmo 23, versículo 1 e cantá-la. Por exemplo, o Senhor, aleluia, o Senhor é o meu pastor, aleluia, nada me faltará. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque tu és o nosso pastor, tu és o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia, 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 louvado seja o Senhor, que todos possamos cantar as palavras do Senhor, até ser saturados do Senhor, até sermos iluminados, nutridos, saciados e fortalecidos, aleluia, pelo cantar a palavra. Como crentes, a nossa vida depende totalmente do falar do Senhor, da sua palavra presente e instantânea, da sua palavra viva para nos santificar, ataviando-nos como sua noiva gloriosa. Aleluia! Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, segundo Efésios 5, versículos de 25 a 27, ela nos lava, ela tira todas as nossas rugas, todos os nossos defeitos, ou seja, tira todas as nossas velhices. Ela é pelo lavar da água da palavra. Quando tocamos a palavra, quando apreciamos a palavra, quando amamos a palavra, tal palavra se torna um jato de água a fluir do nosso interior e também para lavar o nosso interior, lavando-nos de toda a velhice, de tudo aquilo que não é o próprio Deus, de toda a velharia, portanto, retirando todas as nossas rugas, defeitos e máculas. Aleluia por tal palavra, que todos os dias possamos ir à palavra do Senhor para sermos lavados, para sermos santificados, aleluia, para nos tornar a sua noiva gloriosa, a fim de que Ele possa nos apresentar diante do Pai como sua noiva pura, sem mácula e sem defeito. Louvado seja o Senhor. Aleluia pela palavra do Senhor. Cristo, como verbo de Deus, é o guerreiro divino com seu exército nupcial como seu testemunho para executar o juízo de Deus sobre o homem da iniquidade e os exércitos que o seguem, pela afiada espada, a poderosa palavra que sai da sua boca. Aleluia! Somente os que amam ao Senhor, irmãos, poderão participar dessa guerra em Armagedon. Somente os que amam ao Senhor, que apreciam o Senhor como sua palavra viva, poderá fazer parte desse exército glorioso que, juntamente com o Senhor, executará o juízo sobre o homem da iniquidade. A espada que sai da boca de Cristo, que é o verbo de Deus, é a palavra que julgará os rebeldes. Aleluia! Cristo, com um sopro da sua boca, julgará os rebeldes por meio da sua palavra, que é uma espada que sai da sua boca. A sua luta consiste em falar a palavra de Deus. Enquanto luta, o Senhor fala por Deus e o expressa. Louvado seja o Senhor. O Senhor luta pelo falar e nós lutamos por testificar essa palavra gloriosa, que Cristo é aquele que executará o juízo sobre o homem da iniquidade. O Senhor Jesus, como verbo de Deus, matará o homem da iniquidade pelo fôlego da sua boca e o anulará pela manifestação da sua vinda. Isso é o que está descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 3, até o versículo 8, 1 de João 3, 4.
deixa claro que o Senhor, como verbo de Deus, aniquilará o homem da iniquidade pelo fôlego da sua boca e anulará o homem da iniquidade pela manifestação da sua vinda. Louvado seja o Senhor pelo Cristo vitorioso, pelo verbo de Deus. Nesta era precisamos receber a palavra como Espírito, que depois se torna uma palavra para matar o adversário em nós, aplicando Efésios 6, 17 e 18 na nossa experiência. Sem a palavra, que é o Espírito, como espada mortificadora, não há como ser preservado no viver da igreja e no ministério. Irmãos, quanto mais nós tocamos a palavra, mais essa palavra é como uma espada mortificadora, que aniquila os nossos pecados, aniquila as sujeiras que estão no nosso interior, aniquila as injustiças, as maldades, os desejos impuros, os pensamentos impuros e o nosso ego. Por meio de contatar tal palavra aniquiladora, mortificadora, que por um lado ela nos nutre, por outro ela atua anulando o nosso ego, a nossa carne, o pecado, os pecados e tudo o que é negativo que está no nosso interior. Que possamos contatar todos os dias tal palavra. Aleluia! Por meio de tal palavra, nós seremos libertados do nosso ego, da nossa carne, dos pecados, de toda sujeira, de toda imundície que há no nosso interior. A palavra que recebemos de modo vivo como Espírito é um antibiótico espiritual que mata os germes em nós, de modo que as forças malignas no ar não tenham como tirar vantagem de nós. Aleluia pela palavra viva como Espírito. Tal palavra é como um antibiótico que nós devemos tomar todos os dias. Ela é como um remédio todo inclusivo que aniquila todos os germes em nós, os germes dos pecados, os germes das iniquidades, das injustiças, de toda a sujeira que nós contatamos no nosso dia a dia, durante todos os dias, de modo que as forças malignas no ar não possam tirar vantagem de nós. Cristo, como a palavra viva, infunde em nós a substância de Deus, e Cristo, como a palavra que mata, aniquila o adversário em nós, a fim de fazer de nós o seu testemunho vencedor, com vistas ao cumprimento da sua economia eterna, o cumprimento da sua vontade, da sua intenção original, de ter uma expressão nessa terra. Aleluia! Que possamos tomar Cristo, louvado seja o Senhor, todos os dias com uma palavra viva. Essa palavra infunde em nós a substância do Deus triuno, e Cristo com uma palavra que mata, a palavra que aniquila o adversário em nós, como uma espada, a fim de fazer de nós o seu testemunho vencedor, com vista ao cumprimento de sua economia eterna. Que todos os dias possamos tomar, pela misericórdia do Senhor, Cristo como uma palavra que nutre, sacia e fortalece o nosso interior, e que possamos também tomar a palavra de Cristo como espada afiada, que sai da sua boca, que aniquila o adversário no nosso interior, que aniquila o adversário em nossa carne, a fim de anulá-lo no nosso interior, na nossa mente, para que possamos ser o seu testemunho vencedor, a fim de que o Senhor alcance o seu objetivo, o cumprimento da sua economia eterna, da sua intenção original, ao criar o homem, a fim de que esse homem coletivo fosse uma expressão gloriosa da sua pessoa, que fosse a definição, que fosse a expressão, que fosse a explicação do Deus triuno, que é misterioso e invisível, e que todos nós, irmãos, possamos, por meio de tal palavra, receber os elementos da pessoa do Deus triuno, a fim de que possamos ser tal expressão hoje, como corpo de Cristo, e que por fim tornemos a Nova Jerusalém, a expressão final e máxima do Deus triuno, consumado e processado. Louvado seja o Senhor por tal plano, por tal Cristo, por tal palavra e por tal testemunho. Que possamos cooperar com o Senhor por meio da sua misericórdia e graça, indo todos os dias ao Senhor, contemplando todos os dias a pessoa do Senhor no nosso espírito e nos aproximando todos os dias do trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia, a fim de sermos um com o Senhor por cumprimento do seu propósito. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor.